tarde, o Século News edição especial está começando e você vai ver no programa de hoje a celebração de Corpus Christi lá no Vaticano. Vai ver também entrevistas com bispos que falam sobre migração e nós vamos mostrar a popularidade do Papa Francisco nas redes sociais. E no Vaticano, o Papa se encontrou com a chanceler alemã Angela Merkel. Eles discutiram a pauta do próximo encontro do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. A guarda suíça se levantou novamente para dar atenção a Angela Merkel. Esta é a 6ª vez que ela visita o Papa Francisco. O Papa e a chanceler alemã se reuniram a portas fechadas por cerca de 40 minutos. De acordo com o Vaticano, eles falaram sobre a próxima reunião do G20 em Hamburgo, a responsabilidade da comunidade internacional na luta contra a pobreza e a fome, além da ameaça global do terrorismo e as alterações climáticas. Ela disse que a ideia é incentivar a colaboração multilateral. Angela Merkel estava retornando de uma turnê na América Latina, que também incluiu uma parada na Argentina. Por essa razão, ela trouxe doce de leite argentino e biscoitos como presentes para o Papa. Em troca, o pontífice deu-lhe um ramo de oliveira, que ela aprecia muito. Angela Merkel foi acompanhada por seu marido durante a visita. Antes da despedida, o Papa expressou suas condolências pela morte de Helmut Kohl, uma das forças da reunificação da Alemanha e a construção da Europa. Na terça-feira, o Papa viajou para 2 locais na Itália para destacar o exemplo de 2 sacerdotes que foram incompreendidos no país. O Papa viajou para o norte da Itália para rezar na igreja onde guarda o túmulo do padre Primo Mazzolari. As pessoas estavam nas ruas, esperando ansiosamente a chegada do pontífice desde o amanhecer. Primeiro, o Papa rezou diante do Santíssimo Sacramento da capela. Em seguida, ele parou por alguns minutos e ficou silenciosamente na sepultura de Primo Mazzolari. Este sacerdote era incompreendido em seu tempo, quando ele se opôs à guerra, defendeu a autonomia dos leigos e aproximou-se daqueles que estavam longe da fé. Predicando ai seminaristi di Cremona, ricordava: Quando pregou aos seminaristas em Cremona, ele lembrou que a nossa força é sermos repetidores, mas entre um repetidor morto e um vivo, há uma diferença. E um ripetitore vivo, c'è una bella differenza. Depois disso, o Papa viajou para Barbiana, perto de Florença, para orar na frente de Lorenzo Milani. Este sacerdote italiano do século passado rompeu com a posição dominante na igreja italiana, que estava muito concentrada na organização de instituições confessionais para ocupar espaços na sociedade. Lorenzo Milani criticou alguns sacerdotes e pediu a eles para se dedicarem aos sacramentos. Um de seus livros foi censurado e proibido pelo Santo Ofídio. O Papa visitou seu túmulo e a igreja na aldeia onde ele trabalhou. Ele também cumprimentou alguns daqueles que aprenderam com ele a se tornar um exemplo para os sacerdotes. Senza questa sete di assoluto si può essere dei buoni funzionari del sacro. Tem que ter essa sede de se tornar um verdadeiro padre capaz de se tornar cristão, servo dos irmãos. Queridos irmãos, com a graça de Deus, vamos tentar ser homens de fé, homens de caridade, caridade pastoral com todos aqueles a quem o Senhor confia, como irmãos e filhos. E uomini di carità, carità pastorale verso tutti coloro che il Signore ci affida come fratelli e figli. Embora a breve visita fosse privada, ele aumentou a conscientização dos bravos exemplos desses 2 padres, que até hoje não foram bem conhecidos fora da Itália. No último domingo aconteceu a missa de Corpus Christi no Vaticano. O Papa Francisco falou que a Eucaristia nos dá memória e unidade. O Papa Francisco celebrou o dia de Corpus Christi neste domingo à noite, na missa em São João de Latrão, antes da tradicional procissão eucarística para a Basílica de Santa Maria Maior. Em sua homilia, o pontífice se concentrou na palavra memória. Ele diz que isto permite um habitar no amor, apesar do frenético estilo de vida de hoje. Così l'Eucaristia forma in noi una memoria grata. A Eucaristia nos dá uma grata memória, porque nos faz ver que somos filhos do Pai, a quem Ele ama.
Nos dá uma memória livre, porque o amor de Jesus e o perdão curam feridas do passado, acalmam nossa lembrança de erros. Ele nos dá uma memória de paciente, porque no meio de todos os nossos problemas, nós sabemos que o Espírito de Jesus permanece em nós. Sappiamo che lo Spirito di Gesù rimane in noi. Ele também lembrou que, assim como a Eucaristia significa memória, ele também promove unidade entre as pessoas. L'Eucaristia è il sacramento dell'unità. A Eucaristia é o sacramento da unidade. Quem o recebe não pode deixar de ser um construtor de unidade, porque ao construir essa unidade, faz parte de seu DNA espiritual. Pode este pão da unidade curar a nossa ambição de dominar sobre os outros. A cobiça acumula coisas para nós mesmos, para fomentar a discórdia e a crítica. Pode ele despertar em nós a alegria de viver em amor, sem rivalidade, ciúme e fofoca. Invidie e chiacchiere maledicenti. Imediatamente após a missa, milhares de pessoas participaram da tradicional procissão pelas ruas de Roma. Terminou na Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa Francisco esperou para abençoar a multidão. O Vaticano sediou um congresso de combate à corrupção. De acordo com dados da Transparência Internacional, o Brasil aparece na posição 79 no ranking de corrupção, num total de 176 países. La corruzione viene pagata dai poveri. A corrupção é injusta porque afeta negativamente o mais fraco. É por isso que o Papa acredita que a Igreja tem muito a dizer na luta contra a corrupção. O Vaticano está tentando lutar com sua própria arma, o diálogo. Bispos, juízes, policiais, políticos e vítimas se reuniram em Roma para trocar experiências na luta contra a corrupção, que em alguns lugares é camuflada. A Igreja tem um papel principal a desempenhar na formação de consciências e na criação de uma mentalidade que segue as leis e proporciona transparência. Também em facilitar relações entre instituições e indivíduos de forma correta para alcançar o bem comum. Neste congresso, organizado pelo Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, existem promotores antimafiosos e representantes de organizações antitráfico. Ele se junta a outras iniciativas nesta luta, como a reunião do Papa com juízes em novembro de 2016 e encontros com prefeitos de todo o mundo em julho de 2015. De acordo com dados da Transparência Internacional, os 3 países com maior percepção de corrupção são a Somália, Sudão do Sul e Coreia do Norte. A Dinamarca, por outro lado, é vista como o país menos corrupto do mundo. Blessing Oakidjon é uma vítima de corrupção e ela foi ao Vaticano para contar sua história. Ela viajou da Nigéria para a Espanha, onde haviam prometido a ela um trabalho em ciências da computação. Quando chegou, ela percebeu que estava presa nas garras do tráfico de escravos. Apesar disso, ela foi corajosa e denunciou. Eu acredito que é normal ter medo, embora o medo nunca me impediu de ir à polícia, porque eu sabia que eles eram criminosos, que exploram a má situação do emprego no nosso país para traficar muitas mulheres. Blessing escreveu o livro A Coragem da Liberdade. Nele, ela conta sua experiência e quer alertar outras mulheres e meninas no perigo que enfrentam quando deixam o seu país para aceitar trabalho no exterior. Na Itália e em outros países europeus, eles devem saber que somos seres humanos. Eles não devem nos ver como produtos que podem ser comprados e que eles podem consumir e jogar fora quando não precisam mais. A corrupção acontece em todos os países. Um dos mais afetados é o México, o terceiro mais perigoso do mundo. Lá, o crime organizado e o tráfico de drogas são ocorrências diárias. A corrupção cria situações de insegurança. As pessoas não são capazes de sair. Um exemplo é na cidade de Cuauhtémoc, uma colônia do estado do México. No domingo, o povo naturalmente sai, mas às 2 da tarde, ninguém mais sai de casa, porque a insegurança é tão alta por causa da corrupção. Não há presença policial e o Ministério Público não intervém. Nem há lugar onde as denúncias podem ser feitas. E o pensamento das pessoas é: se eu sair, eles vão me matar. Talvez todas essas histórias não sejam suficientes para parar um monstro tão grande como a corrupção.
Mas no Vaticano, eles estão cientes de que o problema é grave e que todos devem trabalhar juntos para combatê-lo. A seguir, a gente fala sobre crise e migração. Até já!